Bom dia, Paulo. Bom dia! O parabéns é porque o Flamengo continua líder. Também. Vamos juntos, fortes aqui, unidos, com você, ouvinte. Nosso maior mote, nosso maior foco é trazer para você informação de qualidade, informação isenta e também trazer músicas, né? Música e notícia na medida certa, e vamos trazer aqui as manchetes para começar a semana, porque hoje é dia 15 de setembro e estão faltando apenas 107 dias para acabar 2025. Destaques do dia. Após novo atraso, entrega das estações de integração em Campos seguem sem definição. Cantor sertanejo da região morre em acidente de carro na RJ 158. Operação resgata 7 animais vítimas de maus tratos em Campos. Em 3 meses, câmeras de monitoramento em Campos já ajudaram a solucionar 40 crimes. Receita Federal testa sistema 150 vezes maior que o Pix para pagar imposto. Trabalhadores paralisam atividades da plataforma P74 após denúncias sobre alimentação e condições. Firjan, Senai, Campos e Macaé oferecem 650 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. Fábrica da Nestlé atingida por incêndio de grandes proporções no interior de São Paulo. Morre músico Hermeto Pascoal e o velório aberto ao público acontece hoje em Bangu, na zona oeste do Rio. O bruxo da música, como ele dizia, a minha religião, se existe, a minha é a música. Grande Hermeto Pascoal. Papa Leão XIV questiona bônus salarial de $1 trilhão para Elon Musk, proposta pela Tesla. João Fonseca vence Stefanos Tsitsipas e coloca Brasil nas qualificatórias da Copa Davis 2026. Cruzeiro, o Corinthians vence o Cruzeiro na Neoquímica Arena e é heptacampeão do Brasileirão Feminino. Rebeca Lima conquista ouro no Mundial de Boxe. Bolinha, Falcão e Isaías levam a prata. E por falar nisso, nós vamos ter atleta de Campos disputando agora brasileiro no boxe. Bem, e no Brasileirão só o Mengão ganhou, né? O Fluminense perdeu, o Vasco empatou, o Botafogo perdeu. E hoje ainda tem aí um jogo para fechar a rodada do Cruzeiro, né? Então são resultados do Campeonato Brasileiro, está no ar para você. Live Notícias. Você por dentro de tudo. 7h13. Hoje, dia 15, é comemorado o Dia do Cliente. Foi criada aí essa data para valorizar os consumidores e fortalecer o relacionamento entre empresas e clientes. Muitas lojas usam essa data para promoções e campanhas especiais. Só não pode vir com aquele clichê, né? Sabe qual é o clichê, Léo? Que o cliente sempre tem razão? Não. No aniversário dessa empresa, o cliente, quem ganha é você. Isso aí não dá, né, cara? Tá batido demais. A gente fala pro cliente, mas não, eu quero isso. Então tá bom, meu amigo, mas vamos lá. Hoje também é dia do musicoterapeuta, uma data que homenageia os profissionais que utilizam a música como recurso terapêutico para promover saúde, bem-estar e desenvolvimento humano. E que eu me lembre, Paulo, naquele concurso que está tendo do Degase, tem vaga para musicoterapeuta também. Perfeito. E quem faz esse trabalho maravilhoso de musicoterapia é a Calu Coelho, não é? Que mora em Búzios, faz um trabalho fantástico lá. E o Hermeto Pascoal, não podemos deixar de dizer, era um cara que usava a música como religião, né? A música, ela transcende, ela vibra, não é? São vibrações que podem ajudar muitas pessoas, né? Sim, hoje também é Dia Internacional da Democracia, olha lá, instituído pela ONU, reforça a importância da democracia, da cidadania e da participação social na construção de sociedades justas. Democracia que é o regime onde a maioria toma as decisões. E a gente vive momentos onde acham que nós não temos democracia no Brasil, né? Então reflita sobre isso. Aniversariantes do dia famosos, Fernanda Torres. Ela nasceu no Rio, né? Em 65, está completando 60 anos. Filha da grande, né? A mãe, né? Fernanda Montenegro, e o pai, né? Como é que era o nome do pai dela mesmo, gente? Esqueci agora. Fernando Torres. Fernando Torres, grande atriz, grande representante do cinema brasileiro. Que foi indicada ao Oscar de melhor atriz esse ano, por Ainda Estou Aqui. Assim como a mãe que tinha sido indicada para o Central do Brasil.
Quem também faz aniversário hoje é a Angelita Feijó, que é uma modelo, socialite e atriz brasileira, nasceu em Camaguã em 1968 e completa hoje 57 anos, Paulo. E esse aí, quem é esse famoso aí? É um cabeleireiro? É Jassa? Ele é famoso por ser o cabeleireiro do Silvio Santos. Mas tem certeza disso? É isso, ele mesmo. Ele nasceu em Serra do Cuité, na Paraíba, em 45, completa 80 anos. E falando aqui da Angelita Feijó, que nasceu em Camaguã, Camaguã fica no Rio Grande do Sul. Então vamos parabenizar um grande músico aqui, campista, maestro, cara guitarrista, Sérgio Trindade. Feríssima, Anderson Silva e o Léo Rossi, que também é vocalista, né, de bandas aí como o quarteto, né, do Léo Rossi, bacana, parabéns para ele, quarteto Regra 3 também, fazendo aniversário. Quem fez aniversário ontem foi o Matheus Nicolau, rapaz, olha, grande música aqui da nossa região também. O Israel Skeff fez aniversário ontem, e o Andinho Ide, que é o nosso grafiteiro. Ah, que beleza, hein? Todo mundo fez aniversário ontem e hoje. Quem faz aniversário hoje também é o Leonardo Glória, a Alessandra Vieira, médica, abraço para a Alessandra, daqui de Campos. E galera lá de Macaé tem o Júlio César Matsumoto, está fazendo aniversário hoje também, a Alexandra Avão Santos. Parabéns para vocês. Então tá, daqui a pouco voltamos com a previsão do tempo. É uma musiquinha só, o comercial, hein? Você está ouvindo Live Notícias. Daqui a pouco tem mais. Live Notícias. Rádio Live FM. Previsão do tempo live. 7 horas e 22 minutos e hoje teremos sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia aqui em Campos Goytacazes. À noite o tempo fica firme, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 27 graus, perspectiva de 1,7 milímetros de chuva, 74%. O vento é um vento leste-nordeste de 11 quilômetros por hora. A umidade é mínima de 60% e a máxima de 92%. O sol nascendo cada vez mais cedo, nasceu hoje às 5 horas da manhã e 42 minutos. Vai se pôr às 5h39 da tarde, Paulo. Bem pelo weather.com aqui do celular, a chuva não aparece, tá? E teremos amanhã 29 de máxima, hoje chega a 28. E será essa semana aí com previsão de esquentar mais no final de semana, entre sábado e domingo, 31 e 33. A gente teve aqui várias previsões do final de semana com chuva, acabou que essa chuva veio fina no sábado, mas não atrapalhou lá o Jazz na Vila. Podemos fazer lá um grande evento, né? Foi muito bom, valeu a pena, né? A gente confiar aí que a chuva não veio. Agora vamos falar dele, o trânsito. Trânsito Live. E nessas primeiras horas do começo de semana, logicamente, em frente aos colégios particulares, em ruas como Benta Pereira, não é? A Voluntários da Pátria, esquina com Gil de Góes, a Gil de Góes lá perto da Álvaro Tâmega, temos aí retenções. Também 28 de março em pontos dos sinais, né? A gente sempre tem essas retenções também. A José Alves de Azevedo, para quem vai chegar e sair ali no Monsenhor Severino, né? Para pegar 28 ou seguir, também com bastante movimento nesse instante. E o restante da cidade está tranquilo e siga as leis de trânsito, né? Evite aí ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, porque final de semana a gente sempre sabe que tem, né, grandes acidentes que trazem aí óbitos, às vezes, pessoas feridas. E é muito difícil, quando você passa na 28 de março de madrugada, é incrível, Léo, a quantidade de pessoas que avançam o sinal, eles não esperam, por isso que a gente tem batidas, né, aqui sérias. Infelizmente, Paulo, conheço algumas pessoas que tiveram acidentes graves justamente por não respeitar o sinal na madrugada. Live Notícias. Você por dentro de tudo. Após novo atraso, entrega das estações de integração em Campos segue sem definição. 7 horas e 27 minutos. A entrega dessas estações de integração dos transportes públicos aqui na cidade, que era prevista ainda para esse mês de setembro, segue sem definição. Isso era para ter sido entregue ano passado, né? Bem, somente nesse ano a entrega já foi adiada 2 vezes. De acordo com o IMTT, o atraso acontece após a mudança de local da estação de Ururaí,
da praça para a estrada do Araçá, além do atraso na ligação elétrica por parte da concessionária de energia. As 3 estações integradas no município estão localizadas em Donana, na Baixada Campista, no Parque Nova Canaã, na Estação Norte, e em Ururaí, na Estação Sul. A última resposta do IMTT em maio deste ano dizia que 85% das obras estavam concluídas e que faltava somente a finalização das obras de acesso. Agora a entrega segue sem uma data. Além disso, o IMTT informou também que as obras da estação de Donana e do Parque Canaã estão em estágio avançado, passando por revisão de acesso de estruturas internas como salas, sanitários e piso tátil. Já a estação Ururaí está com as obras em andamento para a conclusão dos edifícios, plataformas de embarque e acesso de veículos. O que a gente vê de Donana é que a obra está parada há muito tempo. Né? A gente deveria ter sido entregue há muito tempo, né, Paulo? Não, era antes da reeleição, não é? Exato. E com isso quem sofre é a população, né? Que falta aí o transporte, essa questão aí da baldeação com as vans, que são as que fazem, né, o transporte mais longe de Campos, tanto para a Baixada como para a região norte. Agora, incrível é que na época de carnaval, de festa, tem ônibus toda hora para Farol de São Tomé, né? Pois é, Paulo, acho que nada justifica tanto atraso e pior do que essas estações, só a reforma do Palácio da Cultura, que já tem mais de 10 anos, né? Começou no mandato da mãe do atual prefeito, atravessou a gestão do Rafael Diniz, o primeiro mandato do atual prefeito, até agora nada, mais de 10 anos, Paulo. Live Notícias. Cantor sertanejo da região morre em acidente de carro na RJ 158. Notícias regionais. O cantor sertanejo Iago Melo Medeiros, de Aperibé, morreu em um acidente de carro na madrugada de sábado, na RJ 158, entre os municípios de Cambuci e Itaocara. O carro em que ele estava bateu em uma serva, saiu da pista e capotou. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando os agentes chegaram ao local, o artista já estava sem vida. Iago retornava de um show que tinha feito na noite de sexta em Cambuci. No carro foram encontrados instrumentos musicais, como seu violão. E o corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal de Itaperuna. Nas redes sociais, a Prefeitura de São Fidélis lamentou a morte do cantor, que já se apresentou em eventos da cidade e estava confirmado para se apresentar em uma competição esportiva na próxima semana. É uma pena, né? Estrada de noite, um animal, né? Como ele bateu. Ele bateu numa cerca ou numa cerva? Uma cerva. Uma cerva é um cervo, né? É um animal, Sim. né? Então, aí acabou saindo da pista. Infelizmente, nossos sinceros sentimentos aí aos familiares e amigos aí desse músico, né? O Iago Melo Medeiros perdendo a vida aí tão cedo. É uma pena. Você está ouvindo Live Notícias. Daqui a pouco tem mais. Rádio Live FM. Operação resgata 7 animais vítimas de maus tratos em Campos. O CCZ apoiou na última sexta-feira uma operação da Polícia Civil que resultou no resgate de 7 animais mantidos em condições de maus tratos em diferentes localidades aqui da cidade. A ação foi desencadeada a partir de denúncias recebidas pela Polícia Civil, que acionou o apoio do órgão municipal para garantir a segurança e o acolhimento dos animais. No bairro do Jockey foram resgatados 4 cães, 3 adultos e um filhote. Já em Campo Limpo, na Baixada Campista, outros 3 cães adultos foram encontrados em situação de abandono. Segundo os agentes, os animais estavam acorrentados e amarrados com cordas e até mesmo camisas, vivendo em ambiente insalubre. Um deles apresentava um quadro de sarna. O CCZ destacou que o seu papel nas operações é identificar os maus tratos, enquanto a responsabilização cabe ao tutor. Todos os cães resgatados durante a operação foram retirados do local e encaminhados para os cuidados do CCZ, onde já estão recebendo avaliação veterinária, tratamento adequado e acompanhamento. E que mais ações como essas aconteçam aqui em nossa cidade. Parabéns aí à Polícia Civil, né, por estar agindo aí, ao CCZ, por estar aceitando e acatando as denúncias. Essas denúncias, gente, só podem vir acompanhadas da autoridade policial, realmente. Sim, o CCZ não tem autoridade para entrar na casa de ninguém, então é importante essa ação conjunta da polícia com o órgão. E, nossa, quantos animais, né, soltos na nossa cidade. Agora, volto a frisar, eu estive no final de semana passado em Atafona, em Gruçaí, em São João da Barra. É alarmante a situação daqueles cachorros no Pontal, em Gruçaí, enfim. Eu acho que o NCZ é o órgão lá responsável em São João da Barra
precisa tomar atitudes, porque são aí matilhas, né, que estão lá e até trazendo prejuízos, por exemplo, para a comunidade do Açu, né, animais que estão lá atacando ovelhas e cabras dos munícipes, né, das pessoas que moram lá naquela região. Onde você estiver. Live FM. Você por dentro de tudo. 7h45. Em 3 meses, câmeras de monitoramento em Campos já ajudaram a solucionar 40 crimes. Nos últimos 3 meses, o trabalho integrado entre os Centros de Controle Operacional e as Forças de Segurança resultou na solução de 40 crimes em Campos dos Goytacazes. A informação foi divulgada pelo órgão na última sexta-feira. Além de ser um importante dispositivo para auxiliar na segurança, o CCO também é usado para auxiliar ações eficientes, como na ação em apoio à Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu localizar um idoso com Alzheimer que havia se perdido durante uma viagem pela BR-101. A gente deu essa notícia aqui no Live Notícias, né? Inaugurado em julho do ano passado, o CCO opera 24 horas por dia, com 150 pontos de coleta de imagem padrão, 70 câmeras de longo alcance, 20 de reconhecimento facial. Isso sem falar nas 130 câmeras instaladas em semáforos inteligentes, que também estão integrados ao sistema do centro operacional. O semáforo inteligente, a gente está esperando essa inteligência chegar até agora. Mas, até agora também, a prefeitura não se manifestou sobre a quantidade de multas já aplicadas. Eu quero saber disso. Porque, cara, as pessoas continuam cometendo as infrações com as câmeras, estando ali, né? Só vão saber disso quando forem emplacar o carro, né? Essas multas estão chegando, eu gostaria de saber, porque a multa é bom chegar, né? Para você estar sabendo que você está sendo multado. Porque, cara, é incrível como que as pessoas continuam ainda na cara do sinal, aqui mesmo, nessa esquina aqui da Visconde Itaboraí com a 28 de março, é proibido dobrar à esquerda quem vem por ali, mas as pessoas insistem em dobrar, né? Então, isso aí eu quero saber. Quando é que vai aparecer, né, os números das multas aqui dos motoristas? Essa multa começou em janeiro, né? Em janeiro começaram a ser colocadas as câmeras. Sim. E começou aí essa questão da monitoração com a aplicação de multas, que ainda acho que não chegou para os infratores, né, Léo? Não sei se chegou, né? Hoje em dia o problema é que muitas vezes as notificações chegam por e-mail e não chegam pelo correio, talvez passe por isso o problema, mas precisamos saber das multas, até porque, Paulo, os acidentes têm acontecido de forma recorrente aqui em Campos. Infelizmente, a gente tem trazido notícias aqui na 28 de março, em toda a cidade. As pessoas continuam respeitando as leis de trânsito e principalmente os limites de velocidade. E quanto ao semáforo inteligente, fica sempre aquela dúvida, né? Receita testa sistema para pagar imposto 150 vezes maior que o Pix. Notícias Brasil. 7h51, o governo federal está preparando uma plataforma tecnológica sem precedentes no mundo para operacionalizar os pagamentos dos impostos sobre produtos e serviços. O sistema será 150 vezes maior do que o Pix, ferramenta de transferências em tempo real do Banco Central. Previsto na reforma tributária aprovada pelo Congresso, o novo sistema vai tratar do recolhimento dos futuros tributos sobre o consumo, que é o IBS dos estados e municípios, e o CBS do governo federal. Os impostos serão cobrados no lugar dos atuais PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Com o início do chamado Split Payment, a expectativa do governo, já divulgada anteriormente, é de que a sonegação de tributos caia drasticamente. O novo sistema também deve acabar com o problema das chamadas noteiras, empresas de fachada criadas para fraudar o fisco e que emitem notas fiscais falsas ou com informações adulteradas para encobrir operações ilegais. Onde você estiver. Live FM. Você por dentro de tudo. Trabalhadores paralisam atividades na P-74 após denúncias sobre alimentação e condições. Notícias regionais. Uma paralisação de trabalhadores foi registrada ontem de manhã a bordo da plataforma P-74 no campo de Búzios, na Bacia de Santos. O movimento ocorreu após denúncias de má condições na alimentação servida no Flutel UMTJ, que dá suporte às equipes na unidade. Imagens que circularam em redes sociais mostram insetos andando sobre a comida oferecida aos trabalhadores. Além disso,
Registros também revelam banheiros quebrados em condições precárias de higiene, aumentando ainda mais a revolta da tripulação e a pressão por melhorias imediatas. A mobilização gerou impacto imediato no funcionamento da plataforma, uma das mais importantes da Bacia de Santos, e acendeu um alerta sobre a necessidade de fiscalização rigorosa nas condições de alimentação, infraestrutura de apoio aos trabalhadores offshore, porque não é fácil você ficar embarcado, né, Paulo? Ainda por cima, nesse tipo de condição precária, é quase uma prisão que essas pessoas estão vivendo. E já não é o primeiro relato de más condições de higiene, né? Tivemos aqui outras notícias sobre movimentação, principalmente orientados aí pelo Sindipetra NF, né? No rigor dessa fiscalização nas plataformas e também embarcações, né? Que fazem todo o translado offshore. Você está ouvindo Live Notícias. Daqui a pouco tem mais. Live FM. Firjan, Senai Campus e Macaé oferece 650 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. Notícias regionais. Bem, a Firjan, Senai Campus e Macaé estão com inscrições abertas para 650 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional, todas com início previsto agora entre setembro e dezembro. O edital contempla 25 turmas, tanto presenciais quanto semipresenciais, com turnos à tarde e à noite. Em Campos, são 250 vagas para operador de movimentação e armazenagem de materiais, eletricista de manutenção eletroeletrônica, instrumentista industrial, operador de produção industrial, eletricista de manutenção eletroeletrônica, eletricista industrial, operador de movimentação e armazenagem de materiais, além de auxiliar de padaria e confeitaria, soldador de aço carbono ER6G e assistente de marketing digital. Já em Macaé, são mais 400 oportunidades como assistente de operações em logística, controlador e programador de produção, almoxarife, desenvolvedor de projetos, maker em FabLab, né? Eletricista instalador residencial, instalador de sistema drywall, programador back-end e programador front-end. Segundo pesquisa do Departamento Nacional do Senai, feita em 2022-2024, 72,5% dos ex-alunos de qualificação profissional da Firjan conseguem emprego após o curso, né? E destes 2 em cada 3 alunos conseguiram emprego durante ou logo após o curso. Além disso, o salário, né, médio, né, da admissão no Brasil está entre os trabalhadores da indústria, o maior salário médio, considerando todos os setores econômicos como serviços, comércio e agropecuária. Ou seja, você que está desempregado ou quer mudar de mercado, está aí uma boa oportunidade para você de curso gratuito com inserção no mercado de trabalho. Live FM 100.7. Fábrica da Nestlé atingida por incêndio de grandes proporções no interior de São Paulo. Notícias Brasil. Um incêndio de grandes proporções atingiu ontem à tarde a fábrica da Nestlé em Araras, no estado de São Paulo. Segundo a empresa, não houve feridos. Imagens registradas por moradores mostram as chamas consumindo parte da estrutura industrial. Uma nuvem preta se espalhou pela cidade e chamou a atenção de motoristas e pedestres. O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil chegaram rapidamente ao local e controlaram o incêndio, que atingiu um equipamento localizado na área externa da fábrica. E até o momento, fechando essa reportagem, não tínhamos informações sobre a causa ou o número de feridos. Live FM. Live FM. Morre músico Hermeto Pascoal e velório aberto ao público acontece hoje em Bangu, na zona oeste do Rio. Notícias Brasil. O velório do multi-instrumentista e produtor musical Hermeto Pascoal acontece hoje na Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu, na zona oeste do Rio. Hermeto morreu aos 89 anos neste sábado por falência múltipla dos órgãos. O velório será aberto ao público e acontece entre 2 da tarde às 9 da noite. O artista, conhecido por suas amplas contribuições à música brasileira, será velado no espaço público nomeado em homenagem a ele mesmo, na Praça 1º de Maio. Hermeto Pascoal nasceu em 1936 em Alagoas. Ele tinha estrabismo, albinismo e tocava diversos instrumentos, sendo o acordeão um dos primeiros. Aprendeu ainda aos 10 anos. Sua última apresentação no Brasil foi em junho de 2025. Reservado ao longo do último ano, Pascoal
cancelou alguns shows, mas manteve em segredo detalhes do seu estado de saúde. O presidente Lula lamentou a morte do músico, assim como a diretoria do Fluminense, que divulgou nota lamentando a perda de um dos seus torcedores mais ilustres. Bem, Hermeto, fala da vida de Hermeto Pascoal e da obra dele, muita gente não o conhece, não é? Muitas pessoas ainda. Quem é o Hermeto Pascoal? Infelizmente, a gente estava no Festival de Jazz na Vila, no sábado, inclusive conversando com músicos que vieram lá de Búzios, estavam gostando lá da seleção musical, e a gente falou que vamos tocar o Hermeto no próximo intervalo, de um show para o outro, né? Daqui a pouco ele chega para mim, olha aqui, locutor e DJ, morreu o Hermeto Pascoal. Fizemos uma homenagem, né? Aproveitando, porque ele foi o rei da música, com instrumentos maravilhosos, instrumentos que ninguém usava, o Hermeto tirava som, e ele dizia, sabe o que, Léo? Que a religião é muito bom para várias pessoas, mas a religião dele era a música, não é? E várias histórias, a gente pode estar fazendo um especial para contar todas as histórias do Hermeto, inclusive a grande emblemática dele com o Miles Davis, né? Que eles saíram no tapa, ele deu um soco no Miles Davis nos Estados Unidos, que o Miles se apoderou de uma música dele. Então são várias as nuances do Bruxo. E teve uma participação dele aqui em Campos, se não me engano, em 2005, eu não lembro bem a data, que foi no palco ali em frente ao antigo fórum. Foi montado um palco ali de madeira e o show do Hermeto foi para a Praça do Liceu. Foi um dos melhores shows a céu aberto aqui em Campos, Léo. E o Hermeto, ele era impressionante como ele conseguia tirar som de qualquer coisa, né? Talento raríssimo. Live Notícias. Papa Leão XIV questiona bônus salarial de $1 trilhão para Elon Musk, proposta pela Tesla. Notícias internacionais. O Papa Leão XIV criticou os bônus salariais oferecidos a executivos de grandes empresas, muito mais alto que o pagamento dos funcionários. Ele citou a proposta da Tesla de oferecer uma remuneração de $1 trilhão ao CEO Elon Musk. Em entrevista para uma biografia, o Papa afirmou que Elon Musk será o primeiro trilionário do mundo e depois questionou o que isso significa e do que se trata. Para ele, para Leão, se essa é a única coisa que ainda tem valor, então estamos em apuros. O religioso comparou a situação de hoje com a das empresas dos anos 60. Segundo Leão, os presidentes das empresas ganhavam naquela época cerca de 4 a 6 vezes mais que os funcionários. Agora, segundo o Papa, o ganho está 600 vezes maior. 600 é pouco para ganhar $1 trilhão, cara. Você está ouvindo Live Notícias. Daqui a pouco tem mais. Rádio Live FM. João Fonseca vence Stefanos Tsitsipas e coloca Brasil na qualificação da Copa Davis de tênis. Esporte. Com 3-1 na série, o Brasil derrotou a Grécia no Grupo 1 e garantiu a classificação para a fase qualificatória da Copa Davis em 2026. No último jogo da disputa, João Fonseca venceu Stefanos Tsitsipas, o ex-top 3 do mundo e atual 27º do ranking, por 2-1, com parciais de 6-4, 3-6 e 7-5. Bem, a Copa Davis começou com 28 países na disputa pelo título. A Itália, atual campeã, será anfitriã da final entre os dias 18 e 23 de novembro em Bolonha. O Brasil, como perdeu em fevereiro para a França nas eliminatórias, caiu para o Grupo 1 e não terá chances de chegar à decisão deste ano. A seleção precisava vencer a Grécia para voltar à fase qualificatória na próxima temporada e brigar pelo título da Copa do Mundo de tênis. João Fonseca chamou a responsabilidade e venceu 2 das 3 vitórias e garantiu a classificação para o país. Live FM. Live FM. Você por dentro de tudo. 8h25, o Corinthians vence o Cruzeiro na Neoquímica Arena e hepta do Brasileirão, hepta campeão, né, do Brasileirão Feminino. Esporte. Ontem de manhã, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0 diante de 40 mil torcedores que lotaram a Neoquímica Arena em São Paulo. Assim, o Alvinegro conquistou o título do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Foi o 7º título da história do clube paulista e o 6º consecutivo. A decisão em Itaquera começou equilibrada, com as equipes se estudando e um primeiro tempo travado, marcado por faltas e poucas chances. O cenário mudou após o intervalo, quando o Corinthians precisou de apenas 5 minutos para balançar as redes com Thaís Ferreira.
Agora o Corinthians enfrenta pela Copa do Brasil Feminina na próxima quarta-feira, às 3 da tarde, o Juventude, em um jogo único na Fazendinha, valendo vaga nas quartas de final da competição. Então aí o Corinthians, né, se sagrando aí o time decisivo no futebol feminino, para a alegria da Alessandra Negrini, né? Que ela que é corintiana. Corintiana roxa e 6º título consecutivo, impressionante a hegemonia do Corinthians no futebol feminino. Rebeca Lima conquista ouro no Mundial de Boxe. Bolinha, Falcão e Isaías levam a prata. Esporte. 8h30, bom dia novamente, boa segunda, boa semana para você, ouvinte Live FM. Vamos falar de boxe, porque afinal de contas, 4 brasileiros chegaram na final do Mundial, em Liverpool, na Inglaterra. Em sua primeira participação em um Mundial adulto, Rebeca Lima fechou a campanha com a medalha de ouro. Com uma mão pesada, a boxeadora derrotou a polonesa Aneta Rygielewska na categoria até 60 quilos por decisão dos juízes e subiu ao lugar mais alto do pódio nesse dia histórico para o país. Yuri Falcão foi o segundo a entrar no ringue pela categoria até 65 quilos, mas perdeu para a Saxidua Mido Cajalvé. É difícil, né? E ficou com a prata na competição. Como é que é o nome dele? Aneta... Não... Ih, rapaz, embolou tudo. Azadishidua Mido no Cuijaí. Você vai insistir nisso? É isso aí, ficou com a prata na competição. Isaías Ribeiro e Luiz Gabriel Oliveira, Bolinha, também acabaram com o segundo lugar, levando a medalha de prata para casa. Terceiro brasileiro a brigar pelo título, Isaías Ribeiro Filho enfrentou Turabek Khabibulalev, do Uzbequistão, né? Uzbequistão, mas não conseguiu a vitória. O lutador da categoria até 90 quilos perdeu por decisão unânime dos juízes e também ficou com a prata. Bem, vamos chamar a atenção aqui para o boxe da nossa cidade. Nós já entrevistamos aqui o Denis Sica, né? Grande treinador que faz um trabalho social bacana com jovens, e o Enzo, o atleta dele, está em preparação essa semana para disputar o brasileiro e conquistar uma vaga na equipe da Marinha. Então é bacana, a gente vai ver se traz o Enzo aqui para mostrar, né, que o esporte pode sim levar as crianças e os jovens, né? Ele já está com 18 anos, mas vindo de uma comunidade carente, ele está aí encontrando no esporte uma motivação para a sua vida, né? E o Denis faz esse trabalho muito bacana, né, Léo? É isso aí, e tem a possibilidade de seguir uma carreira militar, isso é muito comum, atletas que seguem carreira nas Forças Armadas, e a gente sabe que é uma ótima carreira, né? Uma carreira militar. Bacana, então. Aqui tem mais... Muito mais música. Saúde. Pesquisadores da Unesp constataram que os cigarros eletrônicos alteram a composição da saliva dos usuários, aumentando o risco de doenças bucais, como cáries, lesões da mucosa e doença periodontal. Para chegar à conclusão, foram selecionados 50 jovens sem alterações clínicas visíveis na mucosa oral, com média de idade entre 26 e 27 anos. Após a análise da saliva, os pesquisadores constataram entre os usuários de cigarros eletrônicos uma alta concentração de cotinina, um importante biomarcador relacionado à exposição à nicotina. Seus compostos também possuem substâncias cancerígenas e podem causar asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e enfisema pulmonar. Estima-se que ao menos 20% dos jovens adultos brasileiros já tenham usado ao menos uma vez esses aparelhos e que estão proibidos à venda no Brasil, né, Léo? Exatamente, Paulo, estão proibidos a venda e é proibido também a publicidade. 100.7 Live FM. Exportação brasileira de ovos cai. Estados Unidos perde posto para o Japão após tarifaço, é o que aponta um estudo da USP. Economia na Live. Pelo segundo mês consecutivo, as exportações brasileiras de ovos tiveram queda em agosto. O motivo se repete. O recuo nos embarques da proteína in natura pelos Estados Unidos ocorre após as tarifas impostas pelo governo norte-americano. Os Estados Unidos era o principal comprador de ovos brasileiros desde março deste ano, mas perderam a liderança entre os principais destinos da proteína brasileira para o Japão. A análise é do Centro de Estudos Avançados em Economia, o CEPEA, do campus da USP, em Piracicaba, feita a partir dos dados da Secretaria de Comércio Exterior e divulgada na última sexta-feira.
Os Estados Unidos compraram 2,3 mil toneladas de ovos in natura e processados produzidos pelo agronegócio brasileiro em agosto deste ano. O volume 60% menor do que em julho. No entanto, a marca ainda é 72% superior à de agosto de 2024, apontam os pesquisadores do CPEA. Já o Japão tornou-se o principal destino da proteína nacional no último mês, adquirindo 578 toneladas de ovos, 29% a mais que em julho. Mesmo com a retração nos últimos 2 meses, o desempenho da parcial deste ano segue positivo, segundo aí observa o Centro de Estudos Exalc-USP. Live FM. Paciente cego tem dente implantado em olho e volta a enxergar. Notícias internacionais. Ciência e tecnologia. Brent Chapman recuperou a visão de uma forma bastante inusitada. Médicos extraíram um dos seus dentes, o achataram, perfuraram o orifício e colocaram uma lente e implantaram o dente num dos seus olhos. A operação complexa, informalmente conhecida como cirurgia dente no olho, pode ajudar a restaurar a visão em pacientes com as formas mais graves de cegueira da córnea. Brent custava acreditar que alguém pudesse ter tido essa ideia, e o cirurgião oftalmologista do Hospital Mount St. Joseph, em Vancouver, declarou que o comportamento não é incomum. Ele dizia que parecia um pouco de ficção científica, porém, a técnica é usada para pacientes que têm a parte posterior do olho saudável, mas sofreram danos graves na parte frontal do olho, a córnea, devido a uma queimadura química, incêndio ou explosão, ou uma reação autoimune em que o sistema imunológico ataca o olho. Nesses casos, os médicos precisam de uma maneira de restaurar uma janela transparente na parte posterior do olho, como trocar um para-brisa gravemente danificado de um carro, explicou o cirurgião que operou Brent. Ele teve essa lesão jogando no basquete, aos 13 anos de idade. Exatamente. E ao acordar após a cirurgia, Chapman conseguiu enxergar os movimentos das mãos imediatamente, mas levou alguns meses para que o seu olho se recuperasse do delicado procedimento e sua visão melhorasse. Nossa, que loucura isso, né? Parece ficção científica, né? Vamos falar da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado às 4 da tarde, na Arena do Grêmio, o Mirassol. Olha o Mirassol em quarto colocado, diretamente classificado para a Libertadores, se acabasse o campeonato hoje. Venceu por 1-0 o Grêmio. Também no sábado às 4 da tarde, o Fortaleza, tentando se recuperar, venceu Vitória por 2-0. E ainda no sábado, 6h30 da noite, Palmeiras 4, Internacional 1. Internacional que abre o olho, hein, Léo? Pois é, o Roger Machado continua no cargo, impressionante. No mesmo dia, o Fluminense perdeu com o time reserva para o Corinthians em casa. Como é que é? 1-0. O Fluminense jogou com o time reserva. Time reserva por quê? Por causa do quê o time reserva? Porque o Fluminense viaja para enfrentar amanhã o Lanús pela Copa Sul-Americana. Ah, sim. Pelas quartas de final. Enfim, uma escolha questionável, né, do Renato Gaúcho. A torcida ficou incomodada. O Fluminense jogou com o time todo reserva. Teve muitas chances, mas chances todas inefetivas. Chutes fracos, chutes fora do gol. Na primeira chance, o Corinthians foi lá e fez o gol aos 35 do segundo tempo e venceu o Fluminense. O Corinthians passou o Fluminense na tabela. Mas aí tivemos também, na manhã, no jogo da Galinha Penosa, o cara compra o frango assado para ver o jogo, Bragantino 1, Sport 1. Também ontem às 4 da tarde, Atlético Mineiro e Santos, na Arena MRV, 1-1, e teve polêmica com o Neymar novamente. Como é que conta aí, Léo? O que houve? O Neymar se machucou? Eu não assisti essa partida. O Neymar sempre tem polêmica quando ele joga, né? Mas eu não assisti, eu não sei o que aconteceu. Bem, aí o Flamengo quebrou mais um tabu, venceu o Juventude no Alfredo Jaconi por 2-0. O Flamengo mantendo aí um padrão, né, de jogo com um elenco fantástico, entra um, sai outro. O Felipe Luiz conseguiu. E olha, o Felipe Luiz recusou uma oferta do Fenerbahçe da Turquia, hein? Ele está esperando a Libertadores para falar que para a renovação do contrato dele com o Flamengo. Agora, o Flamengo o time é uma máquina, tem um time e o time reserva pode entrar e fazer a mesma coisa, né? Incrível, né? O Flamengo está com 50 pontos, ele está 4 pontos na frente do Palmeiras. Com um jogo a menos, né? O Palmeiras tem um jogo a menos. E também ontem o São Paulo venceu o Botafogo lá no Morumbi por 1-0 e o Vasco da Gama empatou em casa com o Ceará por 2-2. Está numa situação complicada, Paulo. O Vasco está com 23 pontos junto com o Santos,
né, 22 jogos, e está um ponto apenas na frente do Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento, que tem um jogo a mais, Paulo. Se você parar para olhar a tabela, a gente vai terminar, porque hoje tem Bahia e Cruzeiro, né? O Cruzeiro, ele tem 2 jogos a mais que o Palmeiras, um jogo a mais que o Flamengo, né? Vamos lá, a tabela tem o Flamengo com 50 pontos, Palmeiras com 46, se considerar uma vitória do Palmeiras que está faltando, é 1 ponto a diferença. Aí temos o Cruzeiro com 44 pontos, mesmo número de pontos jogos do Flamengo, são 6 pontos atrás, né? Aí temos o Mirassol em 4º colocado com 38 pontos. O Bahia está estacionado com 36, pode ir a 39 se vencer o Cruzeiro. O Botafogo parado com 31 em 21 jogos. São Paulo, 35 pontos, mas 23 jogos, como também o Bragantino. Aí vem o Corinthians em 9º lugar com 29, 23 jogos. Fluminense, gente, tem 2 jogos a menos, né? Então, 28 pontos. Ceará com 22 jogos, 27. Também 27 jogos o Internacional. Olha, daí para baixo, Atlético Mineiro, Grêmio, Vasco, Santos, Vitória, Juventude, tá todo mundo embolado, né? O Vasco com 23 pontos, o Grêmio com 25, o Santos com 22 jogos, 23 pontos, aí vem Vitória com 23 jogos, 22 pontos, Juventude 22 jogos, 21 pontos, Fortaleza deu uma recuperadinha, mas tá longe ainda, e o Sport, hein? Rapaz, o Sport praticamente já é rebaixado, fechando aí o nosso Live Notícias de hoje, Léo. É isso aí, Paulo. Maravilha, mais uma semana. Desejo uma ótima segunda-feira para você e para os nossos ouvintes. Rádio Live, onde você estiver.